Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar muitas suculentas para vocês. Vou começar mostrando algumas plantinhas aqui do tempo que, gente, tô falando isso sempre quando tô mostrando elas, né? Mas, gente, elas estão enormes, porque elas estão tomando muita chuva. Aqui tá chovendo bastante. Hoje parece que vai fazer um solzinho. Amanheceu aqui, ó, um dia com o céu bem azulzão, lindo. Mas por esses dias choveu bastante. Já estou vendo aqui alguns indícios, ó, de olho negro, pra quem pergunta se eu tenho problema com fungos aqui. Gente, já falei, né? Cochonilha, elas praticamente não aparecem mais por aqui. Pulgão, não tenho mais problema. Tô aproveitando para tirar as folhinhas aqui enquanto eu gravo pra vocês. E eu já falei pra vocês, né, que não necessariamente é uma coisa ruim as suculentas crescerem assim bastante quando elas estão no tempo. Por exemplo, tem várias suculentas que passaram muito tempo aqui pequenininhas, e aí geralmente eu coloco no tempo, elas dão um boom de crescimento, elas enchem bastante, mas eu prefiro as suculentas pequenininhas, estressadinhas, coloridas, como eu já falei pra vocês várias vezes. Mas, ó, eu tenho aqui um exemplo de uma suculenta que eu coloquei aqui no tempo, que eu espero que agora vá, que é a glauca. Gente, eu sempre vejo o pessoal comparando a glauca, sempre via, na verdade, né, quando o pessoal postava mais vídeos comparando as suculentas assim, comparando a glauca com a Atlantis. E tinha gente que tinha muita facilidade com a glauca e muita dificuldade com a Atlantis. Gente, a Atlantis, pra mim, é muito tranquila por aqui. Tenho essa Atlantis que tá cheia de haste floral, inclusive. Essa daqui, ó, tá começando a abrir as primeiras florzinhas. Essa tá bem grande. Tenho aqui, ó, um caule daquela Atlantis que eu cortei tem um tempo. E essas mudinhas, elas já estão bem grandes. Essa daqui já tá bem grandinha, inclusive. Essa folhinha aqui nem é da Atlantis, é dessa Gila, ou híbrida de Gila aqui. Olha só, com mudinha. Mas aqui, ó, tem várias mudinhas da Atlantis. É uma suculenta bem tranquila por aqui. E desde que eu cortei, né, esse caule encheu de mudinhas. Deve ter umas 5, 6 mudinhas dela aqui nesse caule. Mas a glauca, que era uma suculenta conhecida aí por ser parideira, por dar bastante mudinhas, nunca tive facilidade com ela. Muito pelo contrário, já tive várias mudinhas de glauca, sempre acabei perdendo elas por apodrecimento. E eu tô achando essa até mais bonitinha depois que eu coloquei ela aqui no tempo. Eu plantei ela no substrato da Terral, Suculentas Pro, que é o substrato, né, que estão a maioria das suculentas que eu tenho aqui hoje, não só essas do tempo. Com exceção, gente, dos vasos mais antigos, que são os substratos que eu mesmo preparei. Mas os vasinhos mais novos, a maioria tá com esse substrato. Então eu plantei ela no Terral, no Suculentas Pro. E coloquei aqui num vasinho de plástico, vasinho número 11, não coloquei nem num vaso muito grande, nem muito pequeno, mas não, sem muito segredo, né? Só plantei ela nesse vasinho e deixei ela aqui no tempo. Ela já tomou chuva, bastante chuva, na verdade, nesses últimos dias, e tá bonitinha ainda. Vamos acompanhar aí a saga dessa glauca. Mas tenho várias suculentas aqui de exemplo, né, que vieram aqui pro tempo e ficaram bonitinhas. Essa bacia aqui de Super Boom é uma que direto tô mostrando pra minha mãe, que tá ficando muito fofa. Já falei aqui pra vocês várias vezes, né, do meu desejo de ter um arranjo de Super Boom. Eu acho uma suculenta muito bonita. Tô só reparando nas folhinhas secas ali atrás, ó. Mas é uma suculenta que eu nunca consegui ter um vaso cheio, e faz muitos anos que eu tenho Super Boom por aqui. E esse vaso aqui, coloquei aqui no tempo, tá indo muito legal. Vocês verem a importância de, nessa época do ano, a gente ficar toda hora de olho nas plantinhas, né? Eu notei ali um comecinho de olho negro nessa suculenta, só que aqui achei formiga nesse miolinho aqui dessa Night Sky, ou seja, cochonilhas. Eu gravei recentemente pra vocês um vídeo de cochonilhas nas suculentas, num cactinho, e essa daqui, ó, tem várias cochonilhas ali no miolinho. Vou tratar da mesma forma com inseticida. Mas pra vocês verem, gente, assim como eu falei no vídeo lá do cacto, né, é sempre em suculentas muito pontuais. Ela tava ali pertinho, ó, de várias outras suculentas, e só tinha cochonilha e formiga nessa daqui. Até com o miolinho meio estranho, né? Vou tratar a janela.
Mas assim, ó, continuando nas suculentas daqui, elas cresceram muito. Até algumas suculentas que elas são mais chatinhas de se desenvolver por aqui, tipo a Tácitus Bellos, tô achando ela bem bonita, tanto ela quanto essa mudinha aqui. Eu já cortei aquelas hastes de flores, ela durou por bastante tempo e começou a murchar, eu já cortei. E assim, gente, pelo menos aqui comigo, o que eu gosto bastante das gibifloras é que elas costumam ser bem resistentes, né? Por mais que tenha uma folhinha ou outra com um fungo de olho negro, para perder completamente algumas gibifloras, acho que até hoje, não lembro se eu cheguei a perder alguma, porque é sempre assim, a gente corta e salva, ou então quando ela dá haste floral, principalmente essas gibifloras maiorzonas, nessa daqui, essa Atlantis não chega a ser uma gibiflora, uma gigantona, grandona, mas já fiz várias mudinhas dessas grandonas aqui com hastes florais, né? E aí é um bom jeito a gente ir multiplicando elas também, mas quando apodrece ou dá cochonilha, que nem aquela Night Sky, que é bem raro, bem facinho da gente tratar, e aí nunca perco ela inteira, né? Sempre sobra ali um pedacinho, e aí começa tudo de novo, corta, espera ela enraizar, aí ela vai se desenvolver de novo. Mas por aqui elas costumam ser bem resistentes, tanto que essas aqui, elas já estão comigo há um bom tempinho. Essa Virginia aqui é um bom exemplo, ela chegou bem grandona, e aí é uma das que eu quase perdi, sobrou tipo só um miolinho de nada de Virginia ali. É tanto que no passado ela tava bem menorzinha do que isso, e agora ela tá se desenvolvendo bonitona, cheia de verrugas grandonas. Essa daqui é uma que tava bem coloridinha no passado, já falei pra vocês, né? A Afterglow é a prova viva disso, é uma suculenta que, assim, entre tapas e beijos, ela tá aqui comigo há muitos anos, essa daqui. Quando eu comprei, acho que ela tava maior do que isso aqui. Eu comprei numa cuia bem grande e já quase perdi ela várias vezes. Mas agora acho que é a vez que ela tá mais bonita. Perdeu um pouco da coloração do estresse esses dias, né? Chovendo bastante. Mas dessa vez tá bonita tanto ela quanto o caule aqui de onde eu cortei ela dessa última vez, né? Olha só quantas mudinhas de Afterglow. Aqui tem até algumas outras mudinhas de gibifloras também. Mas, ó, as de Afterglow também estão bem bonitas. E aqui, ó, tenho várias e várias mudinhas menores de gibifloras. Algumas híbridas, híbrida da Metallica. Essa daqui, se não me engano, é Echeveria Midori. Toda vez eu esqueço a identificação dela. Mas tenho várias ali nos arranjos, ó, e nos caules das gibifloras também. Gente, essa daqui, olha o tamanho que ela tá. Não tenho muitas e muitas mudinhas de gibifloras por aqui, porque vocês sabem que o meu foco são as Echeverias pequenininhas. Inclusive, esses são alguns daqueles vasos que eu falei pra vocês que eu tenho que refazer, né? Tenho muitas mudinhas pra cortar daqui, inclusive. E essas duas aqui são algumas delas. Mas, gente, olha o tamanho disso aqui pra ser mudinha. Sério. Essa daqui tá grandona. Se duvidar, tá quase maior do que essa minha Pumila Mont Blanc aqui. Olha só o tamanhão. Aqui eu tenho algumas também. Essas estão mais verdinhas, né? Mas aqui tem mudinha da Queen Jean, tem da Virginia ali. Esse aqui é o caule da Virginia ali. Essa daqui é alguma gibiflora com verruguinha. Não lembro se é a Ars Delight, Culibra, alguma dessas. Ele tem um caule com algumas mudinhas, mas não sinto que esse caule tá muito legal, não. Várias mudinhas de gibifloras espalhadas. Ali tem várias da Queen Jean também. Essas estão mais sombreadas, elas estão meio feinhas. Mas tem, ó, mais Virginia ali aqui. Tem Raindrops. Tanto a minha Culibra quanto a minha Línguas, elas estão super verdes, estão vendo? Eu já falei que eu gosto da Línguas um pouco mais estressadinha, coloridinha, menorzinha. Eu acho que ela fica mais bonita do que quando ela fica muito grandona assim, acho que fica meio desengonçado. Mas cresceu bastante. E a minha Culibra tá finalmente ficando com cara de Culibra, né? Mas é outra que eu também acho bem bonita, pequenininha, estressadinha. Enfim, né? Cultivar suculentas no tempo tem seus prós e contras, como várias coisas aí. Várias coisas do cultivo de suculentas tem. E pra cá tem os cactinhos. Muita gente tem dúvidas de se dá certo cultivar cactos assim no tempo, tomando chuva. Porque tem gente que fala que cactos tem que regar super pouco. E, gente, outras plantinhas que estão indo super bem. A maioria daqui, na verdade, eu já tenho que trocar de vasinho. Tenho que plantar em um vaso maior, com mais substrato. Olha só essa
mamilária aqui cheia de mudinhas. E, gente, tá super improvisado nesse vaso aqui, porque ele tá tão pesado que já virou algumas vezes. Aí tá com um pouco substrato. Esse aqui também é um que o vasinho virou, e aí tá com quase nada de substrato ali, mas tem vários cactinhos. Esse aqui é uma mudinha de tapete persa. Tem alguns outros cactos aqui. Esse Gymnocalycium vai dar flor de novo. Tá toda hora com florzinha, não sei se vocês conseguem ver o botãozinho ali no meio. Tem alguns cactinhos aqui nesse canto, né? Tem aquela mamilária, tem o Gymnocalycium. Tem aqui, não é um cacto, né? Mas Euphorbia aeruginosa, eu acho. Aqui tem o meu poltrona de sogra, que ele tá todo tortinho, que ele tava virado ali na bancada do vaso. Aqui não é um cacto, né? Mas a minha orelhinha de Shrek. Mas assim, cactos eu tenho poucos. Eu gosto de pegar e cacto. Toda vez eu me machuco, eu acabo me furando. Mas ó, esse daqui é um exemplo de um vasinho, uma jardineira, né? Que tá uma bagunça com essas mudinhas de paraguaiense, na verdade, né? Que elas tomaram de conta daqui. Mas tem muitos cactos. Esse aqui foi uma das primeiras suculentinhas que eu tive. E, gente, tá com muitas mudinhas. Não sei se vocês conseguem ter noção por vídeo. Tá com muitas mudinhas. E eu queria muito ver a flor desse cacto. Faz muitos anos já que ele tá comigo. Mas até agora nem sinal de florzinha. Tem alguns cactos diferentes aqui, na verdade, né? Tem esse daqui e esse são da mesma espécie. Aí tem esse, tem mais outro Gymnocalycium aqui. Tem umas mudinhas de mamilária ali por meio. E é uma jardineira assim, que era pra ser um vasinho só de cacto, mas aí acabou caindo, gente, uma folhinha de paraguaiense. E tá assim. Então, acho que das suculentas dessa bancada é isso. Como eu falei pra vocês, né? Elas estão todas bem. Estão verdes, mas estão todas bem. Algumas manchinhas aqui de fungo de olho negro. Mas nessa época do ano é completamente normal aparecer. Vou terminar esse vídeo aqui, pertinho da bancada aqui principal, que mostrei Gymnocalycium. Aquele meu variegato ainda tá com florzinha ali, não sei se vocês conseguem ver. Gente, vou finalizar esse vídeo aqui então com um spoiler de um vasinho que eu vou mexer nos próximos vídeos, que é essa jardineira de lolas da minha mãe. Estou liberada para cortá-las e já tô pensando aqui que altura que eu vou cortar, quantas folhinhas eu vou cortar, quantas folhinhas eu vou tirar daqui para tentar fazer mudinha por folha. Vamos mexer nesse vaso aqui de lolas. Elas não estão super compactas, né? Porque elas estão bem esticadinhas. Mas, gente, olha que miolos perfeitos, né? Echeveria lola, na minha opinião, é uma das echeverias mais bonitas que tem. É uma híbrida, né? Muito linda. Mas então é isso. Agora eu vou dar uma olhadinha nas suculentas que estão aqui cobertas. Nessas aqui eu nem me preocupo muito. Nas suculentas do tempo a manutenção já é bem baixinha. Nessas aqui menos ainda, né? Porque elas ficam cobertinhas aqui. É muito difícil dar algum problema. Quando der, é porque a suculenta não tava legal. Bom, gente, falei pra vocês que ia terminar o vídeo naquele dia, mas 12 dias depois vim atualizar vocês de como as suculentinhas estão depois de 12 dias de muita chuva por aqui. E vou mostrar também pra vocês a primeira grande mudança que eu fiz aí, onde as suculentas estão, desde que agora começou a primavera, né? Como eu falei pra vocês, nos últimos dias choveu bastante mesmo. Quase não postei vídeos aqui no canal, deu uma sumidinha, na verdade, né, daqui do Instagram. Justamente porque só chovia, eu tava só nublado, dia cinza, horrível. Chovendo, chuva. As suculentas que estão cobertas, né, que estavam cobertas, continuam bonitas, mas as suculentas do tempo deram uma sofridinha, vocês vão ver aí algumas. Essa época do ano a gente começa a ter um pouquinho mais de problema, né, com fungo, com apodrecimento, justamente por conta desse excesso aí de chuva. Ou é muita chuva ou muito sol, é muito imprevisível, né, o tempo. Tô tirando aí várias folhinhas secas, algumas folhinhas amarelas, outras folhas já com fungo de olho negro, que já falei pra vocês que é praticamente aí a única praga que eu tenho problema por aqui. E assim, gente, as suculentas do tempo, elas deram uma esticada. Elas estão super verde, né, a maioria delas, vocês vão ver, até comparando com como elas apareceram lá no comecinho do vídeo, tem suculentas que cresceu bastante, mas não é aquele crescimento, né, como eu falei no começo do vídeo, não é aquele crescimento que a suculenta cresce estressadinha, coloridinha.
Mas assim, por que que eu decidi trocar suculentas de lugar? Além, né, de tirar elas um pouco da chuva, não sei se vocês conseguem perceber, mas esse cantinho aqui tava meio afastado da parede. Então, minha mãe que me avisou que o caixote tava meio que tombando, né? E aí, se eu não mexesse, não fizesse alguma coisa para tirar as suculentas daqui, esse caixote ia acabar quebrando de vez, ia cair vasinho, ia ser uma bagunça. Então, antes disso, me precavi, tirei os vasinhos daí e aproveitei justamente para mudar de lugar, para mudar elas de lugar, né? Vocês vão ver aí algumas plantinhas. E eu até pensei em só trocar o caixote que tava ali por um outro caixote novinho e continuar deixando as suculentas aí. Mas elas tomaram tanta chuva, mas tanta chuva nos últimos dias que eu decidi deixar elas cobertinhas por um tempo para elas descansarem um pouco. Já falei, né, que tem muitos prós e contras das suculentas no tempo. Tem algumas suculentas que depois de um tempo fica muito bonita, muito resistente no tempo. Mas tudo em excesso é ruim, né, gente? E essas suculentas tomaram muita chuva, guerreiras mesmo. Vocês estão vendo aí alguns vasinhos? Tem algumas suculentas que parece que nem sentem nada, né? Esse caule de Echeveria Atlantis, por exemplo, elas deram uma super crescida. Minha cuia de Super Boom, que vocês vão ver depois no final, também tá muito bonita. Mas, por exemplo, essa Echeveria Linguas, ela tá toda desengonçada, mais desengonçada ainda, com as folhas bem compridas, bem verdes. Já falei, né, que eu gosto da Linguas bem pequenininha, bem coloridinha. E não é sempre que a gente vai conseguir deixar a suculenta toda estressada, tomando chuva aí, 2, 3 chuvas em um único dia, por 4, 5 dias seguidos, não tem como. Mas ainda assim não é de todo ruim deixar suculentas no tempo, né? Tem algumas que eram super sensíveis à chuva e elas já se adaptaram super, como a Tacitus Belus, que eu acabei de mostrar pra vocês. Era uma suculenta que eu tinha muita dificuldade em cultivar no tempo e super se adaptou por aqui. Então, como eu sempre falo pra vocês, né? Tem seus prós, tem os seus contras, cultivar suculentas no tempo, assim como cultivar suculentas cobertas, né? Mas aí eu decidi tirar essas aqui um pouquinho do tempo, pode ser que daqui a pouco, né, quando o clima melhorar um pouco, parar de chover tanto por aqui, eu volte elas pro tempo. Mas o ruim é que o clima tá muito instável por aqui. Então passa uma semana e meia chovendo direto, sem quase ter sol. Aí no outro dia chove ali até o meio da tarde, mas aí no fim da tarde já sai um solzão. Hoje, por exemplo, já abriu um solzão de 33 graus, então as suculentas acabam sofrendo um pouquinho. O clima tá bem doido mesmo. Mas olha só, gente, que linda a minha cuia de Super Boom. Eu já tinha tirado, né, a maioria das suculentas. Eu tirei todas, na real, e só troquei todos esses caixotes e essas madeiras lá pro outro lado. Vocês vão ver como que ficou. Aí esse cantinho onde elas estavam, na verdade, né, eu deixei mais alguns arranjos, alguns vasos maiores. Por enquanto, né, como eu falei, pode ser que eu monte alguma bancada ou volte elas para lá depois de um tempo. E acabou que eu passei essa bancadinha um pouquinho mais baixa, né, do que ela tava ali naquele outro cantinho, para debaixo da cobertura, pertinho aí de outras suculentas. Eu até desocupei alguns espaços, né? Ficou com alguns espaços nessa outra bancadinha, porque eu tirei uns vasos maiores e passei para essa bancadinha junto com essas que estavam no tempo. Tenho falado bastante para vocês, né, que desde que eu fiz essa cobertura aqui nas plantas, as suculentas tiveram uma aceitação muito boa e eu fico mais despreocupada, né? Esses dias todos chovendo todo santo dia, eu tava despreocupadíssima com as minhas suculentas cobertas. Inclusive, eu tenho até que regar elas, porque eu tô regando elas bem pouco. E desse lado aqui, eu fiz um cantinho só para colocar os cactos. E algumas outras plantinhas verdinhas que estavam no tempo também, né? Tem ali a orelhinha de Shrek, Crassula ovata hobbit, tem um vasinho de Echeveria pálida. Eu achei que ficou bem legal esse cantinho aqui, mais dos cactos, né? Mas não tem tantos cactos assim. Ficou um cantinho bem verde, todo mundo ali em vasinho de barro. Achei que ficou bem legal. Mas eu vou gravar um outro vídeo mostrando com calma as plantinhas como elas estão, esses vasos maiores que eu coloquei nesse outro cantinho também. E aí eu mostro com calma os cactinhos. Mas por enquanto eu montei esse cantinho aqui meio que improvisado, né? Eu tenho bastante espaço aqui debaixo da cobertura, então se eu quiser colocar mais outros e outros vasinhos, fazer mais bancadas. Mas, assim, minhas considerações finais sobre essas primeiras semanas de muita chuva, né? Desde que a primavera começou, até que as suculentas estão consideravelmente bem, elas poderiam estar bem piores. Foi realmente muita chuva, como eu mostrei pra vocês. Meu vasinho de Super Boom tá bem bonito. Esse vaso de Tacitus Belus também, que era uma suculenta mais sensível também, tá bem bonita. É claro que algumas de bifloras, né? Ou alguns vasinhos que estavam mais estressadinhos, como essa de
Super Primavera e Tinkerbell acabam sofrendo bastante, então perderam um pouco da coloração, ficou bem verdinho e sem cor. Mas agora, protegidinhas, a tendência é elas ficarem bonitinhas de novo. E como eu falei, né, que o clima tá bem doido e agora parece que vai voltar a fazer sol, pelo menos pelos próximos dias. A tendência é elas ficarem mais estressadinhas, né? Tomando um pouco mais de sol, ali com a rega controlada, recebendo rega de só quando eu regar, que eu tô regando as plantinhas bem pouco. Mas então essa foi a primeira e grande mudança, né? Grande entre muitas e muitas aspas, porque eu só troquei elas ali de lugar. E por enquanto ficou assim o meu cantinho. Vou vir mostrar pra vocês em um outro vídeo um pouquinho mais de calma como as plantinhas estão. E mostrar algumas outras plantinhas, mostrar o que eu tenho feito por aqui, apesar de que não tenho mexido muito nelas ultimamente. Mas então, foi isso. Comenta aí se choveu bastante aí pela sua região também, como que estão as suas plantinhas. E estou com saudade de aparecer mais vezes por aqui. Eu vou tentar aparecer mais vezes nessas próximas semanas. Mas então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo.